Pessoal, vamos abrir a coletiva com a palavra do Adson Batista. O pessoal das câmeras está ok? Então vamos começar. Boa tarde a todos. A gente está aqui num momento complicado nosso na competição, talvez o momento mais difícil nosso na competição, e nada melhor que trazer uma pessoa que eu confio, um profissional que tem história no clube. Cada clube tem as suas particularidades. Aqui o Marcelo sempre foi muito feliz, sempre foi solução. Espero que ele tenha muito sucesso nesse momento que nós precisamos voltar a jogar de maneira competitiva, jogar de maneira como o Atlético sempre jogou. Um time que compete muito forte, um time que não jogue como nós jogamos alguns jogos, principalmente o de ontem, um time que marca espaçado, um time que não acha o adversário, Então, ontem nós jogamos com o Palmeiras, um time com muita qualidade, não dobramos marcação hora nenhuma, o time em momento nenhum conseguiu encaixar um ritmo forte. Então, o Marcelo vai ser a referência técnica, vai controlar o vestiário, vai recuperar jogadores, e nós temos aí pela frente várias decisões. A melhor tabela, estudei a tabela de todos os times envolvidos, a melhor é a nossa. E para que isso realmente funcione, nós precisamos do nosso torcedor. O nosso torcedor foi primordial e tem sido também para os adversários. Com a volta da torcida, mudou o percentual dos mandantes de vitórias. Nós conseguimos 2 vitórias importantíssimas contra o líder do campeonato, o virtual campeão, porque nossa torcida vestiu a camisa, nós envolvemos, a energia foi positiva. Precisamos muito do nosso torcedor. Eu espero que o torcedor do Atlético entenda, não seja torcedor só do momento bom, para que a gente volte normalmente na campanha que nós fizemos até então, porque nós conseguimos sempre ficar na primeira página. Nós temos que buscar esse espaço, porque nós temos qualidade para isso, não tem dúvidas. Nós precisamos pegar o ritmo normal que o Marcelo sabe imprimir. Então, Marcelo, seja bem-vindo novamente à sua casa. E aqui você tem um ambiente muito propício. Eu sei trabalhar com você, nós temos uma confiança mútua, defeitos todos nós temos, mas as qualidades, elas são muito superiores. Seja feliz novamente, e eu espero que nós tenhamos um mês de alegrias aqui no Atlético, para depois planejarmos o próximo ano. Boa tarde a todos, um prazer muito grande reencontrar vocês aqui. Obrigado, Adson, pelas palavras, obrigado ao presidente Adson pelo convite, pela confiança no meu trabalho, junto com a diretoria. Chego feliz e motivado por essa minha terceira passagem pelo Atlético. Eu falo que o Atlético, quando entra em contato comigo, ele me convoca. E a minha relação com o Adson, todos já sabem, foi uma conversa muito rápida, e hoje às 10 horas da manhã eu já estava aqui no CT pronto para trabalhar. A gente sabe o momento que o Atlético está passando, mas a gente tem plena confiança. Quando um profissional ele aceita o convite de um clube, ele analisa todo o contexto do clube. Então, como o Adson falou, a gente sabe o que vem acontecendo até agora, para que o clube não tenha essas vitórias que todos esperam, mas a gente sabe qual é o caminho que a gente tem que traçar para que a gente possa retomar o caminho da vitória. Com muito trabalho, com muita dedicação, muito empenho. A gente sabe que nós já temos um compromisso sábado diante do Santos, e eu quero também deixar bem claro aqui a importância do Eduardo nesse contexto do trabalho, o que ele e o João Paulo vão me entregar aqui de trabalho. E às vezes a gente sabe que uma competição de 38 rodadas, a gente passa a oscilar. A tabela ela foi uma tabela difícil nesses últimos jogos, com 3 jogos fora de casa, mas a gente já fez uma reunião lá dentro com a comissão técnica que aqui estava, e aqui não tem comissão técnica do Marcelo, não tem comissão técnica do Atlético, aqui tem uma comissão técnica que vai trabalhar para o Atlético. E o Atlético não tem que se adaptar ao Marcelo, o Marcelo tem que se adaptar ao Atlético, e foi assim.
uma liga que sempre deu certo nas minhas 2 primeiras passagens, com conquista, com êxito. Então eu estou voltando para casa, onde que sempre me acolheu, me recebeu bem. É uma alegria muito grande, uma ansiedade, uma expectativa muito grande encontrar a torcida do Atlético sábado no Ascioli. Isso era um desejo meu desde a minha última passagem aqui, foi no meio da pandemia, onde a gente conquistou uma passagem para a Sul-Americana, onde a gente conquistou um título estadual, e eu sempre ali falava que eu gostaria muito que a torcida estivesse lá. E vai ser uma emoção especial encontrar a torcida do Atlético sábado no Ascioli. Espero, né, que a gente possa reviver aqueles momentos que eu vivi em 2016 com o título brasileiro, onde a gente lotava, né, o Olímpico, e aquilo era uma força que emanava e impulsionava a gente para as vitórias. Então, estou muito feliz e muito grato a Deus por essa nova empreitada que eu tenho aqui dentro do Atlético. Oi, boa tarde a todos. Falando aqui pela Band News FM, boa tarde, Adson, boa tarde, professor. E aí, como é que tá? Você estava pensando em tirar umas férias, só voltar a trabalhar o ano que vem? Teve a procura de alguém? Como é que foi esse pedido especial do Adson aí, você de volta? E parece que quando você retorna, parece que deixa uma saudade. Como é que você vai encarar essa volta aí no Atlético, que está em 15º na colocação do brasileiro, e quem sabe aí tentar uma Sul-Americana? Muito feliz em retornar para o Atlético. Eu já estava de férias, né, no Rio, e o meu planejamento era seguir com a família de férias. O problema não foi me convencer, o problema foi o Adson convencer a dona Jaqueline que ela não vai ter férias tão cedo. Mas estamos todos muito felizes, a minha família está feliz, a minha esposa Jaqueline, a Duda. A gente volta para o lugar onde a gente sempre foi feliz e com um planejamento e a confiança total que eu tenho no clube e o clube tem no meu trabalho. E a gente volta para trabalhar bastante para que a gente possa alcançar esse objetivo que a gente tem nesses 25 dias. Boa tarde, Marcelo. E como o Adson falou também, né, assim, eram jogos difíceis, claro, mas além dos resultados, que podem ser considerados normais, às vezes o do esporte não, né? Mas além dos resultados, o desempenho da equipe foi muito ruim, muito abaixo, né? Principalmente o jogo contra o Sport, enfim. Isso você acha que vai acarretar um tempo ali, ou dá para ajeitar as coisas, assim, porque esse jogo contra o Santos passou a ser muito importante para o Atlético, né? Para quebrar essa sequência ruim, de repente embalar de novo aí nessa reta final. Então, como fazer para de repente já dar uma cara nova para a equipe nesse sábado, Marcelo? Rafael, a gente não pode mais ficar olhando para trás, né? Passou, a gente vai analisar, vai entender o que aconteceu para que a gente possa tomar as decisões que tem que tomar, mas não adianta ficar trazendo essa bagagem para a sequência da competição. Nós temos agora um novo campeonato de 8 jogos, né? E a gente vai pensar de jogo a jogo. Não adianta eu ficar pensando no América que eu tenho uma final contra o Santos no próximo sábado. E vamos tratar todo jogo como uma grande final, até a gente alcançar o nosso grande objetivo, que são os 45 pontos. Depois que a gente alcançar os 45 pontos, a gente vai ver o que o campeonato nos oferece para a gente buscar a próxima meta. Mas agora é tratar esses 8 jogos como uma nova competição. É isso que eu estou planejando, como 8 finais, e a gente joga a primeira final contra o Santos. E é assim que a gente tem que tratar, final mesmo. A gente tem que criar uma atmosfera aqui dentro de casa, a gente tem que contar com a nossa torcida, e a gente vai, com certeza, uma entrega muito grande e jogar os jogos da nossa vida durante esses próximos 8 jogos. Marcelo, tudo bem? Boa tarde para você mais uma vez, nos encontramos de manhã também. Você disse, né, num contato que nós tivemos ontem, durante o dia, inclusive, não foi uma entrevista, que só tinha um time que faria você interromper as suas férias, né, que seria justamente o Atlético. Queria ver com você o seguinte: por que aqui no Atlético você consegue ser tão feliz, consegue ser solução, como o presidente disse? O que o Atlético tem, tanto na sua questão particular e a questão do próprio trabalho que o Atlético executa, né, que isso favorece, né, você conseguir dar o seu melhor, o clube conseguir tirar o melhor de você? E eu queria também um comentário, se for possível, seu e do presidente,
Porque vocês se encontraram de manhã, o trabalho já começou, vocês já saíram dali com cota para uma reunião, quer dizer, não perderam nem um minuto de tempo de trabalhar. Então, se for possível, eu queria falar sobre esses dois assuntos, e o segundo, com a palavra também do presidente. Querido, né, ontem nós nos falamos, né, como amigo, você me ligou, e claro que eu tive já outras sondagens de outros clubes para que eu pudesse assumir algum clube ainda nessa temporada. Só que eu tinha como planejamento realmente pegar esse tempo com a família para que eu pudesse... Tem 5 anos que eu não tenho férias, né? 4 anos no curso da CBF, ano passado pandemia. Então, assim, era um tempo que eu reservei, que eu entendi que eu tinha que fazer um planejamento para a minha carreira, para a sequência dela. Só que, né, na nossa conversa, eu deixei bem claro para você, tem um clube que eu não posso dizer não, que é o Atlético, né? Por toda a relação que a gente tem. Eu trabalhei em vários clubes que eu tenho muito respeito, gratidão e carinho. Mas só que o Atlético, na minha vida e na vida da minha família, é um clube especial, é uma relação especial. Né? Como você bem disse, todas as minhas passagens aqui eu fui muito feliz. E quando eu chego aqui no Atlético e tenho essa confiança do presidente, da diretoria, essa receptividade, eu chego aqui muito à vontade, né? E muito feliz. Então, eu tô muito motivado para essa minha terceira passagem aqui. E, como te falei, era o único clube que eu poderia cancelar as minhas férias para prestar o meu serviço e ajudar o Atlético nesse final de temporada. A segunda... isso aí foi a convocação aqui do presidente. Tivemos uma conversa ontem na madrugada, aí ele falou para mim, 10 horas da manhã lá no clube amanhã, para a gente poder já fazer reunião, já te pego no aeroporto. Aí eu falei para o presidente, eu estou no Rio. Aí ele fala assim, dá o seu jeito, chega lá 10 horas. Então, 10 horas eu estava lá no aeroporto, sentado esperando ele, já começamos uma reunião, porque futebol é muito dinâmico, futebol você não pode perder tempo. Nós temos um jogo sábado, saímos do aeroporto, já viemos fazendo uma reunião no carro, sentamos com todo o staff, eles já vieram direto do aeroporto, já estamos desde as 10 horas trabalhando aqui, e a gente não vai ter limite de trabalho, se a entrega e a doação tem que ser 24 horas, para que a gente vá alcançar esse objetivo, que é a maior meta do Atlético, nesses 25 dias, ninguém vai poupar esforços, a gente vai além do limite para entregar isso ao nosso torcedor. Olha, sobre essa questão da relação, olha, é até importante que eu já posso falar até outras coisas que eu tenho interesse. Olha, o Atlético não tinha interesse de contratar treinador, mas futebol, como eu sempre uso essa palavra, é muito dinâmico. Ontem foi uma derrota muito pesada para nós, porque não competimos em momento nenhum. O time sentiu muito, precisa de um fato novo, e o Marcelo é o fato novo. É uma referência, é um treinador que aqui no Atlético, ele tem os melhores números da carreira dele, né? Então, eu espero que ele continue com essa boa energia, com essa química que Atlético e Marcelo Cabo sempre foi muito positiva. É importante ressaltar que a gente teve possibilidade de trazer outros treinadores, né? Mas o Marcelo sempre é a primeira opção. Por quê? Ele conhece 95% do elenco. Ele trabalhou com a maioria. Fez uma Série A muito boa. Volto a ressaltar. Eu tenho uma forma de trabalhar que encaixa muito com a característica dele de trabalho. Ele é uma pessoa de bom diálogo. Sempre digo, se a verdade dele for melhor que a minha, nós vamos com a verdade dele. Eu preciso é que o clube caminhe, que tenha resultados. E nós, nesse momento, perdemos um pouco o norte. Começou o time já não absorver algumas coisas que são importantíssimas. Então, nesse momento, nós precisamos muito de um treinador que tenha essa identificação com o clube, conhece os jogadores, não vai ter tempo para poder se adaptar. Se ele chegar para mim depois do jogo, eu não tive tempo, esquece, ele não vai falar isso, porque ele conhece o time. Praticamente esse grupo trabalhou com ele numa grande Série A que fizemos. Então, vai ser uma grande decisão sábado. Precisamos do nosso torcedor com aquela energia positiva,
porque o jogador precisa de transpirar, deixar o máximo dentro de campo. Ontem, nós jogamos com uma equipe que talvez está jogando um dos melhores futebol no momento no Brasil, mas demos espaço demais. Toda hora o ataque do Palmeiras dominava e ia para dentro da nossa defesa. Não teve encaixe de marcação. Aí é muito fácil. Não dobrou a marcação, um transferindo, jogador sumindo do jogo, com medo de jogar. Então, precisa resgatar essa confiança, precisa de ter uma referência, ele chegar para os jogadores e falar: a responsabilidade é minha, executa. Se você não consegue, eu vou colocar alguém que consiga. O Eduardo vinha fazendo um excelente trabalho, conteúdo, trabalho fantástico, mas o problema maior do auxiliar é que ele é visto como auxiliar. Quando as coisas não caminham, o jogador quer transferir a responsabilidade. Com o treinador, não tem desculpa mais. E ele tem a experiência necessária para enfrentar esse momento. Então, tudo isso pesou nessa escolha e nesse momento, porque eu não queria gastar esse dinheiro, mas agora, qualquer dinheiro gasto, ele é pouco pelo objetivo alcançado do Atlético, primeiro, permanecer na Série A. Marcelo, boa tarde. Você destacou aí sobre as suas passagens aqui no Atlético, que foram bem vitoriosas, né? A última, inclusive, você encerrou com o título do Campeonato Goiano. Mas você acabou deixando o Atlético após aquele título, lembro da sua entrevista emocionada, né? Deixando o Atlético. Hoje, Marcelo, olhando para trás, você observa, entende que foi um erro naquela oportunidade de deixar o Atlético? Você se arrepende daquela escolha? Eu nunca me arrependo de nenhuma decisão que eu tomo, porque toda decisão que eu tomo, ela é pautada em algo e muito equilibrada, né? A gente, depois do acontecido, a gente fala assim, de arrependimento. Não, eu não me arrependo. Eu tinha algumas razões para tomar aquela decisão naquele momento. Mas claro. Não era a razão do Atlético, viu? É importante ressaltar, nada com o Atlético, porque aqui ele está de volta por isso. Desculpa interromper. É importante que não tinha razão. Ele tinha uma razão que era um sonho dele trabalhar num clube carioca, no Vasco, mas eu, particularmente, acho que ele tomou a decisão errada. Nós dois somos muito claros e nos respeitamos. Só que, depois do acontecido, é tarde e ele não pode realmente arrepender. Não, exatamente. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei. Decisão, você sempre tem o risco de dar certo ou não dar certo, mas eu sempre fui um homem, um profissional de assumir minha responsabilidade. Na época eu tinha, né, umas razões pessoais para poder querer voltar para o Rio, algumas questões pessoais e profissionais. Aí eu tomei a decisão, mas sempre com muita clareza, sempre sentei com o presidente, coloquei o meu ponto de vista, ele respeitou, né, mas não era o desejo dele, mas ele respeitou. Mas o importante é que, com as experiências que a gente tem das nossas tomadas de decisões, a gente acaba amadurecendo e passando a ser um profissional mais maduro, que vai avaliar a posteriori algumas outras decisões com um melhor embasamento. Então, assim, não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei, mas, com certeza, a gente aprende com elas e cresce com elas como homem e como profissional. Marcelo, são duas colocações. Estava até vendo alguns comentaristas falando em rede social, no momento em que o Atlético anunciou sua contratação, eles ressaltando o fato, né, de num mercado tão disputado para treinadores como é o brasileiro, você ser um cara que não fica muito tempo desempregado, né? Geralmente, quando deixa um clube, rapidamente outro já procura. Queria saber o quanto isso é importante para um profissional, né, no meio, como disse, no mercado tão disputado, esse fato de ser tão valorizado pelos clubes. E queria que você respondesse uma outra colocação. Pela forma como você saiu do Vila, e agora recentemente do Goiás, te faz sentir verdadeiramente em casa aqui em Goiânia, apenas aqui no Atlético? A questão de você estar sempre empregado deve ter um porquê, né? Deve ser, com certeza, é a qualidade do meu trabalho, é a honestidade, é a retidão de como eu trabalho, porque nenhum presidente contrata um treinador se ele não for pegar informações, né? Então, eu me sinto feliz, prestigiado e lisonjeado e muito grato a Deus por eu ter a oportunidade de levar o pão para minha casa, para minha família. Hoje não é só a esposa, não é só o filho, tem os netos. Então, eu costumo dizer, eu sou um treinador que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de ficar em casa, só por uma razão especial que eu fico, mas se eu puder estar trabalhando sempre, graças a Deus,
Deus tem me dado essa oportunidade de estar sempre trabalhando, e eu sou muito grato a Deus por isso, e muito grato às pessoas que confiam no meu trabalho e me contratam. Eu sempre procuro ser honesto, leal e sempre me entregar numa totalidade a esse trabalho. Às vezes a gente tem êxito em resultado e às vezes não tem, porque isso é do futebol, né? Quanto à sua segunda pergunta, cara, eu costumo dizer o seguinte: quem me ofertou um contrato, eu sou um profissional e confiou no meu trabalho, eu tenho que ter gratidão para o resto da minha vida. Se um dia o Vila Nova abriu uma porta para mim de trabalho e o Goiás abriu uma porta de trabalho, eu tenho que ter muito respeito a essas duas instituições, né? A torcida, a instituição e todo o respeito que tiveram comigo nesse trabalho, tanto no Vila quanto no Goiás. A gente acaba aprendendo com isso. Claro que eu voltar para o Atlético, onde um clube que eu tive muito mais resultados, eu tenho uma relação ímpar. Eu já falei e volto a falar. O Atlético, ele tem um lugar especial no coração do Marcelo Cabo e da minha família. Eu trabalhei em vários clubes, respeito e sou grato por todos eles. Só que o Atlético, cara, é um plus, é um algo mais na minha vida, na minha carreira, na carreira da minha família. E como essa torcida me abraça, como eles têm um carinho comigo e como eu tenho carinho com a torcida e com a instituição. Então, eu vou passar esse ciclo aqui, tomara que ele seja muito longo, né? Eu vou embora no futuro do Atlético, ninguém é eterno, o Adson não é eterno, eu não sou eterno, e esse carinho e essa gratidão, ela só vai aumentar. Tá? Na sala da minha casa, ela só tem um quadro de campeão, que é o da Série B. Eu mando tirar foto lá da minha sala. É o único quadro que tem na minha sala no Rio de Janeiro. Eu falei que eu ia colocar aquele, eu tenho outros quadros em outros lugares, mas na minha sala no Rio de Janeiro só tem o quadro de campeão da Série B, porque esse título foi muito especial na minha vida, na minha carreira. Por isso que, quando eu entro aqui, como entrei hoje, é um frio na barriga, é uma sensação especial, é um sentimento de alegria e de felicidade, porque, assim, eu estou voltando para minha casa. Satisfação em revê-lo, Cabo. Acredito que nas suas férias lá no Rio você não se desligou, né, do momento que está o futebol brasileiro. Acredito também que você tenha assistido o Atlético, observado o Atlético nos últimos jogos. Que reflexão você faz deste momento em que o Adson citou, está faltando aquilo que ele adora, né, a tal da intensidade desse time. E o que é que você pretende fazer para o Atlético voltar a jogar bem? Primeiro foi umas férias só de 2 dias, hein? Então, eu desfiz a mala num dia e fiz a mala e vim para cá muito alegre, muito feliz. Claro que eu vejo quase 10 jogos por semana. E por ter um carinho especial com o Atlético, eu vi boa parte dos jogos do Atlético, né? Quando eu estou fora do Atlético, eu sou um torcedor do Atlético, eu torço pelo Atlético, pelo sucesso do Atlético. E o que a gente analisou, né, nesses 3 jogos, numa competição de 38 rodadas, ele é plausível que vá oscilar, né? Os números dos 3 jogos não nos agrada. A forma de como aconteceu não nos agrada. E a gente precisa, é o que a gente está fazendo desde 10 horas da manhã, reunindo, analisando, para que a gente possa fazer uma correção imediata para o jogo de sábado. Só que uma das primeiras coisas que eu já digo que a gente tem que trabalhar nesse grupo é a força mental, é a parte psicológica. É o primeiro passo que a gente tem que trabalhar, né? Porque um grupo, como o grupo do Atlético, que teve tantos resultados positivos, né? Como o Adson falou, venceu o virtual campeão, o time que está muito perto de conquistar o título, venceu e convenceu, né? Então, esses meninos não desaprenderam a jogar futebol. Então, tem alguns elementos que a gente, né, está fazendo uma reunião, como a gente sempre faz aqui, analisando os pontos que a gente vai atacar para que a gente possa ter isso que você falou, um psicológico forte, uma intensidade forte, e o Atlético seja aquele Atlético que conquistou bons resultados na competição. E eu confio e eu acredito muito nesse grupo. Quando eu aceito um convite do Adson, eu já analisei o elenco, já analisei
a tabela, já analisei a pontuação, e quando eu aceito, eu tenho convicção que a gente vai ter esse sucesso. Porque quando eu volto para o Atlético, eu bati algumas metas aqui dentro. Então, o meu novo desafio é alcançar uma nova meta dentro do Atlético. E eu acredito. E essa meta a gente já traçou internamente, e eu tenho certeza que com muito trabalho, muita entrega, a gente vai conseguir esse êxito. Marcelo, boa tarde. Exatamente um ano, né? Você estava iniciando o seu segundo ciclo aqui, né, em novembro do ano passado. Aí estreou contra o Flamengo, empatou lá no Rio, veio a excelente colocação, né? Copa Sul-Americana, o título, depois Vasco, Goiás e agora de volta ao Atlético. Nesse um ano, em que o Marcelo mudou? O que o Marcelo tem para trazer de novo? E se você e o Adson também já estão planejando 2022? Boa tarde. Boa tarde. A gente volta, né, mais maduro, mais calejado. Você passa e vive algumas situações que te traz um amadurecimento como profissional. E eu me lembro quando eu cheguei aqui na temporada passada, eu fiz um jogo com o Flamengo, nós empatamos e fomos iniciar o jogo do Sport na zona de rebaixamento. Né? A situação ela era bem mais difícil do que nós temos hoje. Né? Então, assim, a gente conseguiu juntar, se unir aqui dentro, criar um planejamento e a gente terminou a temporada com esse sucesso, com uma vaga na Sul-Americana. Então, é isso que a gente idealiza aqui, né, com a minha vinda, com as reuniões que a gente está fazendo. Eu costumo dizer, a gente está recalculando rota, né? Um avião que tem um comandante, que ele entra numa turbulência, ele tem que recalcular a rota, sair dessa turbulência e pegar o voo de cruzeiro de novo. E esse é o meu grande desafio aqui dentro do Atlético. É aproveitar tudo aquilo que foi feito de bom até agora, analisar as correções, recalcular a rota e logo, logo a gente ter o nosso voo de cruzeiro e chegar onde a gente tem como meta o nosso objetivo. Professor Marcelo Cabo, primeiramente muito bem-vindo novamente a essa casa que o senhor tão bem conhece e que precisa agora, acima de tudo, garantir esse time na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Porém, para quem viu o Atlético jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio, a gente percebe que o time tem perdido a intensidade, talvez a organização tática. Esse é o principal trabalho a partir de agora, organizar o que estava organizado e por um instante se desorganizou? Exatamente, é como eu falei aqui anteriormente na pergunta do seu colega. A gente vai recalcular a rota, a gente vai atacar os pontos que a gente analisou que precisa ser atacado, alguns a gente já colocou aqui, trabalhar incessantemente, trabalhar o psicológico desse grupo, porque é um grupo que tem uma sequência de vitórias, como teve diante do Atlético, do Grêmio, e agora oscilou dentro da competição. O problema é que não foi só o resultado, foi o resultado e a performance, né, de como aconteceu. E o que a gente precisa agora obter 8 finais, a gente precisa buscar a excelência na performance e no resultado. Mas se eu for escolher entre a performance e o resultado, eu vou ficar com o resultado, com os 3 pontos, que é o nosso maior objetivo. Claro que o meu trabalho é sempre buscar a performance e o resultado, mas o Atlético agora, ele precisa ganhar, qual seja a forma que for, mas ele precisa pontuar para chegar ao objetivo dos 45 pontos. Mas nós vamos trabalhar para ter performance e resultado paralelo, para que a gente busque recalcular essa rota e seguir em frente. Pergunta aqui para o Adson. Adson, esse jogo contra o Santos, né, você mantendo aí o preço dos ingressos, né, contando com o apoio do seu torcedor, você já ressaltou aí a importância, mas queria saber o que você traça de meta para essa reta final. Claro que o Atlético tem alguns confrontos diretos, é chegar ainda aos 45 pontos, o Marcelo falava que vocês definiram isso bem em reunião, é essa a meta que vocês traçaram para essa reta final de Campeonato Brasileiro? Olha, Alex, o momento é esse, né? Não adianta ficar aqui falando em Sul-Americano, isso, aquilo, e esquecer de encarar o momento. Né? Nós perdemos nossa organização. O time que jogou o nível que o Atlético jogou umas partidas, não pode jogar como jogou ontem. Ninguém desaprendeu. Então, eu tenho muita convicção que o Marcelo vai trazer a experiência necessária e resgatar alguns jogadores aí que... Eu ontem tive uma reunião com os jogadores, não gosto de fazer reunião pós-jogo, isso só no outro dia, com a cabeça fria, mas não tem tempo a perder.
né? Precisamos dividir as responsabilidades. Quem executa dentro do campo são eles. E alguns jogadores aí, que são muitos, têm jogado muito abaixo, né? Então, a gente precisa recuperar isso, todo mundo assumir a sua parte. Quem tiver coragem, quem tiver condição, que vai ser escolhido pelo Marcelo. Quem tiver numa descendente tem que ser corajoso nesse momento e não participar, porque agora nós temos que fazer jogos no limite e com foco total no primeiro objetivo, que é ficar na Série A. Adson, eu queria te perguntar, já pensando em 2022, sei que a situação ainda do Atlético não está definida, mas você sempre ressalta que é importante manter uma base do time. Pelo que você está sentindo, o Atlético vai conseguir manter uma boa base do time para 2022? Natália, base é evidente que a gente sempre analisa, né? Mas futebol é muito momento, né? Vai ter muito jogador aí que esse restante de campeonato vai dizer por continuidade ou não. Por exemplo, se o Atlético não ficar na Série A, esse grupo aí, muita gente quer ficar no Atlético, não vai ficar, né? E é evidente que agora, com o novo treinador, que é um treinador conhecido, que conhece o elenco, que conhece a característica de cada um, se os jogadores realmente mostrar essa capacidade de recuperação, a gente vai manter uma boa base, sim. Cabo, e o Santos? Jogou bem os últimos jogos. O Santos vem numa crescente dentro da competição, né? Eu tive a oportunidade de ver uma parte do jogo deles em loco, agora eu vou analisar aqui internamente. Fez uma grande partida agora diante do Bragantino, mas a gente joga dentro do Ascioli, a gente joga em casa. Eu quero aproveitar a tua pergunta e convocar o nosso torcedor. Eu quero ver aquele alambrado lotado. Meu sonho é ver aquele alambrado lotado. Aliás, vamos liberar o alambrado. Então, viu, eu já catuquei o nosso presidente. Vamos liberar tudo. Eu quero que o adversário sinta a força daquele alambrado. Eu quero que o adversário sinta a força do Ascioli. Eu vivi isso em 2016, quando a gente estava lá no Olímpico, que botava 13, 14 mil pessoas. O adversário sentia e a gente tem que fazer disso. Hoje o Atlético tem que unir diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida. A gente tem que se abraçar em prol de um propósito. As decisões vão ser aqui, né? Nós temos 5 jogos em casa, então o nosso torcedor vai ser fundamental. E ele sabe o quanto ele é importante para a gente, o quanto esse resultado positivo é importante para eles, e a gente não vai medir esforço, não vai medir entrega de todos aqui para entregar isso a eles, que eles façam uma grande festa lá no sábado e venham nos apoiar e seja o nosso 12º jogador. Obrigado a todos, obrigado ao Marcelo, obrigado.